Na questão 16, ele te deu 3 afirmativas sobre o poema do Afonso de Guimarães para você indicar se são verdadeiras ou falsas. A primeira diz que os temas centrais do poema são amor e saudade, quando não é. Os temas centrais são a loucura, o sonho dessa mulher que enlouqueceu. Então, amor e saudade não são ideias principais desse poema, nem das 2 primeiras estrofes. A segunda afirmativa diz que um dos mais significativos poemas simbolistas, Esmalha, aborda a dualidade entre corpo e alma. Isso é verdadeiro. Quando ela se joga ao mar, morre, a alma vai ao céu, o corpo vai ao mar. Então é uma coisa distinta, você tem uma dualidade. Torna a segunda verdadeira. E a terceira, novamente de intertextualidade, afirma que, a partir de um jogo intertextual, o poema de Afonso de Guimarães parodia o drama de Narciso diante do espelho. Eu também discuti em sala e falei o seguinte: o INSPER se dá o direito, numa questão de intertextualidade, de exigir do aluno um conhecimento que não está na prova. Então o aluno deveria saber quem é Narciso, essa mitologia em cima dessa personagem, para poder entender essa questão. Narciso foi um jovem muito bonito que, ao se olhar na face da água, no reflexo da água, comovido por sua beleza, atraído por si mesmo, foi em busca de si, e nesse amor a si próprio se afogou. Então o que mata Narciso é o amor a si mesmo e a sua própria beleza. O que faz Esmalha morrer é a loucura, é o sonho. Então assim, não há uma relação clara de paródia. O texto da Esmalha não trata com humor, ironia ou paródia o texto de Narciso. Então a última está falsa. Então nós temos F, VF, que dá A como correta. Na 18, ele põe em contraponto o texto do Afonso de Guimarães e o novo texto do Drummond. Bom, Afonso de Guimarães em nenhum momento discute a própria linguagem. O texto do Afonso de Guimarães não é metalinguístico, enquanto o Drummond é. O Drummond vai afirmar que a poética, a poesia ou o poeta, afirma que eles têm que ter relação com a realidade, tem que ter um certo engajamento com a realidade. Essa temática de discutir a própria poesia, ou então de dizer que a poesia tem que ter relação com a realidade, não estava no texto Esmalha. Portanto, o AC vai ser correta. Há uma oposição entre os textos. Somente o Drummond faz uma poesia relacionada à realidade. Na 19 é uma questão sobre função da linguagem. A equipe de português do CPV optou por dar 2 respostas, que são, portanto, B e D. Bom, a B fala de metalinguagem. No terceiro quadrinho da prova, você percebe que o pirata faz referência ao quadrinho. Então você tem um quadrinho em que uma das personagens faz referência do quadrinho. Então um texto que fala de si mesmo é uma metalinguagem. Quando eu for para a alternativa B, eu percebo que eu tenho um poeta ou uma poesia falando da própria ação do poeta, falando que o poeta, dentro de uma poesia, que o poeta luta contra um papel branco. Então a poesia que fala da poesia, assim como a tirinha ou o quadrinho falava do quadrinho. Tá, é a metalinguagem. A questão da D é a seguinte: se eu observar o quadrinho, eu percebo que em todos eu tenho vocativos ou um pronome de tratamento ou um verbo no imperativo. No primeiro quadrinho você tem capitão, que é vocativo, o senhor, que é uma referência ao interlocutor, capitão também é vocativo e deve acreditar é uma locução no imperativo. Então, quer dizer, essas características são da função conativa ou apelativa, que visam a estabelecer um contato influenciando o meu leitor, a pessoa que me ouve. Até mesmo porque no último quadrinho, ele afirma, ó, vocês não devem acreditar em tudo que vê nos quadrinhos. Ou seja, tentar influenciar o leitor de alguma maneira. Na D você encontra isso, uma série de ordens, de verbos no imperativo. Ria se teu coração pedir, chore se teu coração chorar. Além dos verbos, pronomes que dialogam com a segunda pessoa. Ó, teu coração e teu coração, novamente. Pensamos o seguinte, o enunciado fala predominante. Se eu pensar que o quadrinho
no último quadradinho dele, tem como função trazer esse humor, trazer essa ironia, o jogo linguístico. Se eu pensar que a intenção dele é discutir o próprio quadrinho, então a metalinguagem é predominante. Se eu pensar na coisa quantitativa, se eu pensar que nos 3 quadrinhos eu tenho alguns elementos que vão indicar a função apelativa, eu vou ter a função apelativa da linguagem. Então o CPV, a nossa equipe de português, optou por dar as 2 respostas como corretas. Na questão 22, uma propaganda que é tirada do site do desencanes.com. É um site de onde, pelo menos, eu tiro muitas imagens para trabalhar em sala. Eles trabalham muito o jogo linguístico. Eu brinco, inclusive, que é o momento da zoeira em sala. Mas, querendo ou não, o próprio INSPER reconhece que são textos bons, embora seja uma imagem, eu posso chamar de texto, e puseram na prova, o que não é nenhuma novidade. Então deram 3 afirmações para indicar quais são corretas. A primeira diz o seguinte sobre essa imagem daquele senhor abraçado a uma mulher na propaganda das loterias. A 1 fala o seguinte: a imagem aponta para a futilidade dos cerimoniais de casamento e o valor exorbitante de que se necessita para financiá-los. Não há na propaganda, nesse texto, menção a essa futilidade dos casamentos, nem de que é caro ou muito caro se casar. Então a 1 está fora, ela está errada. A 2, há um paralelismo explícito entre o desnível de beleza. Bom, ela é jovem e bonita e ele está velho. Nada bonito. E de idade. Dos parceiros e também paralelismo dos valores do bilhete e do prêmio. O bilhete custa R$1. Se você pensa na loteria, ela vale muito mais. Então esse choque entre ela, bonita e jovem, ele, velho, não tão belo, o valor que você paga pela loteria e o que você pode ganhar são paralelos que estão opostos explicitamente no texto. Então a 2 está correta. A 3 fala o seguinte, que o anúncio associa, de um lado, o preconceito que norteia as opiniões sobre alguns relacionamentos amorosos. Então, há sim um preconceito entre a mulher nova e bela que se casa com um velho rico. A ideia de que ela se casa com interesse. Então, o preconceito está aí. Junto dele está o valor ínfimo do bilhete da loteria, diante da possibilidade de se ganhar um prêmio muito alto. Então, o anúncio associa esses 2 campos semânticos, as 2 ideias, o preconceito sobre esse casamento e a diferença do dinheiro que você paga pelo bilhete e do valor que você pode ganhar por meio dele. Então, a propaganda sim associa as 2 coisas. E o humor da propaganda nasce realmente dessa relação entre eles. Na questão 23 e penúltima, você tem uma questão que discute o nível de linguagem. Ele faz 5 afirmações e quer somente a que não é correta. Apontamos que a D vai ser a correta. Olha só, a expressão não fez efeito, proveniente do vocabulário médico, é de uso exclusivo da linguagem técnica. Olha só, as pessoas em geral usam a expressão não fez efeito ou fazer efeito. E isso nos leva a concluir que essa é uma expressão que não se limita a um campo técnico. Ela faz parte, sim, de outros campos, que não são técnicos, o que torna a D errada, portanto, a ser assinalada. A questão 24, novamente, em função do texto do Bandeira, faz 5 afirmações para você apontar quais não são corretas, ou a única que não é correta. Novamente, a equipe do CPV de português decidiu apontar 2 respostas como corretas. A E tem um erro que é bastante claro, que torna a questão de fato errada. A E fala o seguinte, que o caráter dramático de suas afirmações do eu lírico do poema permite presumir que, para o poeta, a paixão não correspondida foi realmente dolorosa. Na terceira estrofe, ele vendo que não consegue conquistar a moça com a qual ele quer ficar, ele diz, então banquei o sentimental. Então é explícita a referência de que não há uma real dor, não há uma paixão que realmente é dolorosa, o que torna a E errada, portanto assinalável. Só que na B fala o seguinte, que o emprego do diminutivo em palavras como versinhos, modinhas, cartinhas, remete ao comportamento infantilizado por parte do eu poético.
Quanto a versinhos em cartinhas, dá até para aceitar que é uma ideia infantilizada, mas modinha, já com o sufixo inha, dá a ideia ou remete a canções populares. Então, canções populares, em alguns contextos, são chamados sim de modinha, e não há nada a se relacionar aí com ideias infantis, como tratar a pessoa como uma criança. Portanto, pela palavra modinha, a B estaria correta também. A E é mais clara, mas a palavra modinha também torna a B errada, ou então assinalável. Bom, como eu disse, não foi uma prova difícil, o aluno mais atento, com um pouquinho de habilidade de leitura, com um pouco de teoria, poderia fazer a maioria sim das questões num tempo curto, razoavelmente. Espero que vocês tenham ido bem e que possam ser aprovados. Tchau, tchau.